Boa noite, doutora Lawane. Boa noite, doutora Carla, tudo bom? Tudo bem? Já estamos online. Doutora Regina. Olá, tudo bem? Meus cumprimentos, antes de mais nada, a nossa expositora de hoje, com essa coragem, esse brio costumeiro da Lawane. Vamos fazer o nosso primeiro webinar neste período tão complicado para todos, né? E certamente vamos aprender muito com a Lawane, né? Numa matéria que interessa a todos, que é dos alimentos. A ADEFAS está realmente muito voltada a esses trabalhos, ainda mais nesse período de conferências virtuais, que dão tantos resultados. Vamos procurar também aí com a ajuda da nossa Jussara, que está aí presente também, né, sempre procurando ajudar no webinar, fazer uns outros eventos e contando aí com a participação de todos, né? Eu vejo que nós estamos com a Carla, com a Luzinete, com o Moacir, com a Cristiane, alguns outros participantes sem imagem ainda. A Patrícia entrou com a imagem agora, também bem-vinda. E se o Evandro vão entrando, olha que coisa boa. E se os outros participantes puderem também colocar suas imagens, isso é muito bom, especialmente. Eu acho que a Lawane vai ficar muito feliz de poder ver todos, não é, Lawane? Claro, com certeza, uma experiência ímpar. Então, podemos começar. Nosso tempo é um tempo relativamente curto, né? Temos que aproveitá-lo para podermos aí aprender com a Lawane sobre esse tema de extrema importância no direito de família, que é o tema dos alimentos ou pensão alimentícia. Sucesso, Lawane! Obrigada! Carla, contigo. Então, eu continuo as palavras da nossa querida doutora Regina. É um prazer imenso receber a doutora Lawane e ser, digamos assim, anfitriã dela hoje, não é? Ela que dispensa apresentações, mas, de qualquer maneira, apesar desse rostinho tão belo e jovial, ela já é doutora pela PUC, não é mesmo? Ela PUC de São Paulo, além de professora da graduação e da pós-graduação da Católica de Dom Bosco, lá no Mato Grosso do Sul. Ela também é presidente da ADEFAS do Mato Grosso do Sul. É um imenso prazer estar aqui dividindo esse espaço com você. E quero não me alongar, porque o tema de hoje, apesar de parecer muito corriqueiro, ele está extremamente em voga no momento por várias nuances que a doutora Lawane trará todas. E com certeza será mais um momento super rico de troca e de conhecimento, enfim, né? É um imenso prazer, não vou me alongar, e é com você agora, doutora Lawane. Fique à vontade, a casa é sua. Ai, obrigada, Carla. Doutora Carla, advogada com experiência, direito de família, e sempre atuante, também vai vir contribuir com casos reais. Agradecer, e é uma honra ver a professora Regina, já estava com saudade de todos os nossos colegas. Quero agradecer o convite também, que foi feito em nome do doutor Atalá, pela Jussara, e é um desafio, né? Primeiro, essa ferramenta tecnológica, que é a primeira vez que eu participo do webinar, e segundo, também nessa nova rotina, tratarmos sobre os alimentos no novo CPC. E o que me fez decidir por esse tema foi perceber várias notícias em que nós estamos tendo diversos tribunais pelo país concedendo HC coletivo para a liberação dos devedores de pensão alimentícia. E isso realmente me chamou a atenção e me preocupou, porque, por um lado, nós sabemos, sim, da importância de se preservar a saúde, né, e a vida dos devedores, mas eu nada vi nas decisões em relação aos credores, não é? As pessoas que precisam desses valores para sobreviver. E o que a gente observa hoje, a grande preocupação mundial, né, chamada de segunda onda, é justamente a questão da sobrevivência, né?
Então, todos aqueles que não ficaram doentes precisam, sim, ter a comida no fogão. E é essa nossa reflexão de hoje, que eu espero poder contribuir para o debate. Na verdade, não trarei respostas, e sim reflexões para todos nós que atuamos e estudamos e gostamos do direito de família. Antes, a gente precisa relembrar algumas questões básicas e preliminares sobre o direito material dos alimentos, não é? E lembrarmos que nós estamos falando de um direito que tem uma proteção constitucional, lá no artigo 5º, no inciso 67, é a única obrigação civil que, caso seja descumprido, pode sim levar ao cerceamento do direito de liberdade. E nós sabemos que a prisão não é uma sanção, né? Diferentemente dos tipos penais aí. Nós sempre sabemos que a prisão ela é uma coerção. Então, eu gosto de usar o exemplo para os meus alunos. Imagine um brasileiro que esteja passando por problemas financeiros e tem muitas contas a pagar em cima de uma mesa, conta de luz, conta de água, plano de saúde e a pensão alimentícia. Ele tem que olhar para aquela conta da pensão alimentícia e saber que sob ela nós temos uma luz vermelha, porque aquela é a única obrigação que, se ele não cumprir, poderá levá-lo à prisão. E aí, depois disso, vale a gente lembrar que nós tivemos a tramitação do Código de Processo de 2015, em que houve, sim, um grande movimento e uma tentativa de se determinar, de se prever que a prisão civil seria cumprida no regime semiaberto, né? Porém, como esse projeto legislativo que culminou no Código de Processo Civil foi um projeto democrático, né? Muitos debates, audiências públicas no Brasil inteiro, grande movimentação da bancada parlamentar feminina, com apresentação de números aí, né, do CNJ, em que ficou comprovado que a prisão ela é eficiente, né, em que muitas vezes o credor ele não consegue achar nenhum patrimônio do devedor, né, ou porque esse devedor realmente não tem, ou porque ele oculta, né, ele não tem bens em seu nome. Nós sabemos da prática de laranjas, infelizmente. E aí, quando essa prisão é determinada, ela é eficiente porque o dinheiro aparece e a dívida é paga. Então, nós estamos falando de uma obrigação civil diferenciada, né? Uma obrigação em que nós temos esse tipo especial de coerção. Depois, vale a gente lembrar aqui que os alimentos, eles são classificados, primeiramente, em relação à sua origem, né? E aí nós temos os chamados alimentos legítimos, que são aqueles alimentos que são oriundos de obrigações, então, entre parentes, cônjuges ou companheiros. Depois nós temos os chamados alimentos indenizatórios, que são aqueles que a sua causa surgiu em razão do cometimento de um ato ilícito, cível, e, por fim, os alimentos contratuais. Agora, em que pese a doutrina fazer essa distinção em relação à origem dos alimentos, todos eles, né, e aí vale a pena a gente repetir, são alimentos. E todos eles recebem a proteção constitucional. O texto constitucional, lá no artigo 5º e no inciso 67, não faz a distinção. Ele não menciona ali se ele está tratando apenas dos alimentos legítimos ou indenizatórios ou contratuais. E esse é um tema que fica aí também hoje em aberto para discussão, né? Se é possível ou não, por exemplo, a determinação de prisão no caso do inadimplemento dos alimentos indenizatórios. Imaginem, um pai de família, ele é vítima em um acidente de trânsito porque um rapaz estava alcoolizado, porque um rapaz estava falando ao celular em alta velocidade, mata esse pai de família e deixa 3 crianças que ficam sem ter o sustento para sua sobrevivência. E aí, depois de todo o processo cível, fixa, então, uma sentença condenatória condenando o responsável pelo acidente em pagar essa pensão indenizatória. E aí esse devedor não paga, né? Nós sabemos que culturalmente no Brasil não é possível realmente, a doutrina, né, e os julgados não aceitam esse tipo de prisão. Mas o CPC ele deixa esse caminho aberto
né? E hoje nós já temos muitos autores que já defendem, sim, essa possibilidade, porque não há nenhum tipo de restrição. Mas voltando então a falar da nossa classificação dos alimentos, os alimentos também sabemos que são classificados em relação à sua finalidade. Nós temos os chamados alimentos necessários, né, que são aqueles estritamente básicos para a sobrevivência, como comida, remédio, moradia, e os chamados alimentos civis, que são aqueles suficientes para suportar toda e qualquer despesa da vida, né, como lazer, como vestuário, e o Código Civil optou nos chamados alimentos legítimos no nosso direito de família, em assegurar, então, os alimentos civis. E nós sabemos que, para que haja essa obrigação alimentar, para que saiamos ali do dever moral e para que a gente tenha uma obrigação alimentar, é necessário que se percorra um longo caminho, que é uma ação de alimentos, que é geralmente o caminho a ser percorrido para se alcançar essa obrigação alimentar. E a ação de alimentos no Código de Processo Civil terá o rito especial ali, né, previsto nos artigos 693 e seguintes. Então, nós teremos o contraditório, nós teremos aí realmente ampla produção de provas, todas as partes se manifestarão, e essa decisão judicial que vai obrigar a pagar alimentos, ela pode se dar através de uma sentença ou ela pode se dar através de uma tutela aí provisória. E aí nós teremos, então, um título executivo. Por outro lado, nada impede que essa obrigação alimentar seja formalizada através aí de um título extrajudicial, né? As partes podem firmar essa obrigação, por exemplo, num divórcio feito em um cartório extrajudicial, através de uma ata notarial, e aí nós teremos um título extrajudicial. E o Código de Processo Civil trouxe aí uma ótima novidade, sob o ponto de vista sistemático, de tratar em capítulos diferentes, né, o procedimento cabível para a hipótese do inadimplemento. Então, nós teremos ali a execução dos alimentos formalizados em título extrajudicial, previstos nos artigos 911 e seguintes do CPC, e quando estivermos diante, então, do cumprimento de sentença, que fixou os alimentos, nós teremos o artigo 528 e seguintes do Código de Processo Civil. E todos eles ali vão fazer a distinção e vão permitir a possibilidade dessa execução ou cumprimento de sentença de ser ou pela via patrimonial ou pela via prisional, no que diz respeito a esta coerção. A via patrimonial, nós sabemos, ela é muito mais célere, não é? Hoje em dia, o nosso procedimento, ele é muito mais rápido, porque um juiz, ele percebendo ali, né, que há esse inadimplemento, nós já estivemos ali na fase executiva, e o credor pede, por exemplo, a penhora em dinheiro, o juiz ali mesmo do seu gabinete, ele consegue utilizar as ferramentas de Bacenjude e tentar localizar um valor, e esse procedimento é muito mais rápido do que, por exemplo, o procedimento onde resta ao credor a escolha de pedir a prisão. E aí terá que ser feito um mandado, né? Nós teremos que ter a ajuda ali do oficial de justiça e o mais difícil de tudo, localizar, né, este devedor para que ele seja intimado e aí para que ele vá preso e depois cumpra essa obrigação. Então, a prisão realmente é o caminho mais longo. Geralmente vai ser o caminho adotado quando não há outra possibilidade, não é? É isso que a realidade mostra. E aí o Código de Processo Civil trouxe também uma importante novidade que veio consolidar aí o que já tinha de melhor discussão na doutrina e nos julgados, de que é do credor a opção de escolher qual dos dois ritos ele quer adotar. Se ele quer adotar o rito patrimonial ou o rito prisional. Lógico que o rito prisional ele deve observar a atualidade da dívida, né? Nós temos que observar que aquela dívida ela tem que estar vencida pelo menos há 1 mês, ou 2, ou até 3. Nós não podemos pedir o rito prisional para dívidas pretéritas, dívidas antigas. E aí, nós percebemos que a fase de execução ela é bem posterior
a nossa fase da ação de conhecimento, então, o contraditório já foi observado, as provas já foram observadas, e aí o credor já está realmente num estado máximo de necessidade, né? E ele entra, então, com o pedido aqui do nosso tema, então, para que seja expedido essa prisão, para que o juiz determine essa prisão. Foi dada oportunidade para o devedor se manifestar, ele não apresentou nenhuma justificativa de impossibilidade absoluta, né, para cumprir aquela obrigação, e aí é decretada a prisão deste devedor. E nós chegamos aí, então, na situação que estamos hoje, né, uma questão de uma crise sanitária, em que essas prisões foram decretadas depois deste longo calvário que o credor sofreu, e, de repente, essas prisões, então, são liberadas e esses devedores vão para casa, assim como nós, né? Na verdade, todos nós estamos aí, né, de uma forma ou de outra, em um regime semiaberto. Eu já recebi um meme ali pelo celular, né? Não vejo a hora de começar o regime semiaberto. Né? E aí, como fica, né, realmente a posição do credor? E aí a gente tem que lembrar que nós temos as chamadas medidas atípicas, né, que estão inseridas ali no artigo 139 do Código de Processo Civil. Por que não agora se utilizar essa criatividade? É claro que, né, eu passei o dia inteiro pensando aqui nas hipóteses, né, mas alguma medida de proteção, algum olhar, nós devemos ter para o credor. É claro que nós temos a suspensão aí dos prazos por determinação do CNJ, mas nós sabemos que os alimentos, tradicionalmente, são considerados matéria de urgência, não é? Então, em qualquer regime de férias, de suspensão de prazos, a subsistência, né, sempre foi protegida. Então, nós temos que ter este olhar. O que nós precisamos agora refletir e pensar é quais seriam essas medidas que poderiam ser tomadas nesses casos práticos para compelir aquele devedor, mesmo nesse momento de crise, a ter um olhar humano de solidariedade para a figura do devedor. Porque se nós deixarmos simplesmente, né, essa questão da sanidade, da vida e da crise ali sanitária, perpassar por tudo isso, nós vamos realmente matar de fome o nosso credor dos alimentos. Né? E aí, mais uma vez, vai respaldar ali aonde? No Estado. E o Estado não tem como atender a todos os milhões e milhões de brasileiros que nós temos. Então, nós, como juristas, temos que pensar nessas medidas atípicas, como vamos utilizar essas medidas neste momento, porque o clássico que já foi demonstrado para a gente aí era a suspensão de passaporte, tá, não adianta, porque ninguém vai viajar, né, vamos prender a carteira de motorista, também não vai adiantar agora, porque ninguém está saindo de casa, e temos que lembrar que as medidas típicas, elas devem buscar a efetividade. Nada adianta eu prender a carteira de motorista de quem não tem carro, nada adianta eu prender ali o passaporte de quem não tem o hábito de viajar, né? Mas nós precisamos dar uma resposta para o credor de alimentos, porque senão ele vai ficar em uma situação realmente irreversível, né? Como nós adotamos aí na nossa legislação e nos nossos julgados, essa irreversibilidade. Que resposta podemos dar aí? Então, eu gostaria de ouvir um pouco a doutora Carla, ela está com um caso prático desse ali, e o que ela realmente está refletindo, o que ela pensa dessas medidas atípicas no caso concreto, porque olha só, somos nós, advogados, que sabemos a realidade ali das partes envolvidas, porque o que nós estamos vendo são as defensorias públicas e os tribunais entendendo a razão pelas quais essas decisões foram dadas. É claro, nós estamos ainda numa situação muito nova, né? E aí se pensou na vida realmente daqueles pais que estão ali presos ou, né, e foram soltos, mas nós temos que pensar ali
Qual é a realidade daquela pessoa? Ela tem mais de 60 anos, ela tem um problema de saúde, ou na casa dela ela tem condições ali em que ela poderia ter uma TV a cabo, que poderia ser o sinal suspenso, para que aquela pessoa, aquele devedor, mesmo nesse momento, seja pressionado, que é o que nós precisamos, a coerção, para que ele lembre daquela figurinha lá que é o credor dele. E aqui, o que mais me espanta é que nós estamos falando de família. Nós estamos vendo a mídia preocupada com, como que vai ser, o empresário tem que se preocupar com o seu empregado, né? As relações de consumo, as relações contratuais, mas e as relações familiares, né? Em que não há essa solidariedade entre os entes familiares. Então, nós precisamos, sim, fazer algum tipo de pressão neste momento, através das chamadas medidas atípicas aqui do Código de Processo Civil, que tenham uma eficiência para que, mesmo nesse momento, o devedor se sinta pressionado a ir lá e pagar o que ele deve. Nós estamos falando de dívida passada, nós não estamos falando de dívida causada por esse momento do Covid. Não, nós estamos falando de dívida pretérita. E agora? Então, no meu caso, eu até, inclusive, não peticionei, porque ia peticionar para pedir a expedição do mandato de prisão, não peticionei porque, recentemente, a ministra Nancy decidiu que no HC aceitou a prisão domiciliar, que estamos todos, né? Assim, desculpa a sinceridade, mas estamos todos em prisão domiciliar, né? Então ficou completamente, afastou absolutamente a eficácia da medida, né? Então, eu conversei com a minha cliente e decidimos esperar pelo menos que a gente entre no regime semiaberto, digamos assim, para que a gente peça um mandado de prisão para que ela não determine a prisão domiciliar, observando o ditame do STJ. Óbvio que os juízes, nesse momento, vão todos observar, né? O CNJ já determinou que as prisões preventivas sejam o máximo postergadas, né? Assim, que não haja prisão preventiva, a não ser que seja no caso de urgência, e eu acredito que, por mais que seja urgente a questão alimentícia, os juízes não dão esse valor necessariamente, né? Então, eles vão seguir, lógico, o parâmetro jurisprudencial, e nesse momento a tendência é pela prisão domiciliar, que não nos favorece, né? Agora, em relação às medidas atípicas, nesse momento só acho que as trends, né? Que também não sei se seria um condão de coerção, porque se a pessoa já deve, né? Dever 1.000, dever 1.100, não sei se seria, mas talvez seria essa uma opção a se seguir, né? Eu de fato não tive essa experiência na prática ainda. A minha experiência foi no sentido de esperar para não pressionar a juíza a expedir, para que ela não decidisse mandando ele ficar em casa, e aí, digamos assim, perdemos a carta na manga, né? Vamos esperar mais um pouquinho, fingir demência nesse momento e esperar um pouquinho para que volte mais ou menos ao curso, e aí a gente tente ou as astrendes para dar uma forçada, ou o pedido de prisão, de fato. A minha experiência foi essa. Eu, sinceramente, gostaria até de ver a opinião dos demais, porque nós estamos num momento realmente atípico, né? Completamente singular. Então, estamos aqui todos sem saber exatamente como prosseguir, né? Porque nós temos também a possibilidade, né, que o próprio CPC traz do protesto,
né, que realmente comprometeria o nome do devedor, né, o levaria ao SPC, ao Serasa, e no momento de crise isso realmente se mostra muito prejudicial e pressionaria esse devedor a cumprir sua obrigação. Mas eu acho que a gente tem que ter, sim, criatividade, né, e analisar a realidade daquele devedor. Porque se eu tivesse um caso aqui e o cliente tivesse TV a cabo, eu acho que eu peticionaria para o juiz pedindo a suspensão de sinal, porque eu acho que ele não aguentaria 2 dias, né, assistindo televisão só com TV aberta e daria um jeitinho de pagar. Corta celular, corta internet, E aí, rapidamente, daria-se um jeito de pagar a dívida, mas agora realmente as opções são mínimas, né? Gostaria de ouvir a professora Regina, o que ela pensa neste momento. Realmente, Lauane, você, a Carla, né, colocaram muito bem a questão, né, na pauta aqui de todos, e eu concordo plenamente com a Carla, quando, obviamente, não fez o pedido agora, porque isso seria, né, um prêmio, né, para o devedor, né, e, ao mesmo tempo, plenamente também com a Lauane, em relação às penas ou penalidades ou sanções, melhor dizendo, alternativas, né. Acho que é preciso realmente ter essa criatividade. Acho que, como disse a Lauane, cancelamento da CNH, né? As pessoas hoje em dia não estão se locomovendo como antes. Cancelamento do passaporte. Obviamente que ninguém quer viajar ao exterior, né? Nesse momento, né? Mesmo o protesto, não é, Lauane? É algo que só pode trazer uma natureza coercitiva, e aí sim, é bastante interessante isso, quando o devedor necessita de, aspas, ficha limpa, né? E sabemos que muitas pessoas efetivamente acabam pagando a pensão, devedores acabam pagando a pensão quando sofrem protestos exatamente por isso, né? Então, caso a caso ser analisado, né, como vocês já comentaram, Carla e Lauane, verificar o que é que pode efetivamente doer no devedor de pensão para que o pedido seja feito. E olha, Lauane, a sua ideia de cancelamento de internet, cancelamento de TV a cabo, né, eu acho uma ideia bastante interessante, Lauane. Não havia passado pela minha mente, né? Isso pode servir como um meio coercitivo para todo e qualquer devedor, né? Normalmente, nos tempos de hoje, mais ainda, né? Inclusive porque todos os trabalhos, via de regra, estão sendo prestados e feitos home office, né? Nós, por exemplo, no escritório, estamos em home office com todos os advogados, o setor administrativo, dependemos da internet mais do que nunca, né? E o Brasil está assim, né? Então, achei sua ideia, Lauane, fantástica. Experimenta, Carla. Então... Experimenta, Carla. Estou achando que eu vou peticionar nesse sentido, hein? Depois eu dou notícia para vocês. Por favor, nós vamos publicar no site da Defaz, nas redes sociais, em todas as mídias da Defaz. E a gente tem que imaginar, de repente, porque se a gente pedir a suspensão da internet, vai ser considerado um bem essencial, né? Como não é impossível cortar a luz, cortar a água, mas a gente pode pedir cancelamento, por exemplo, né? Agora me sugeriram aqui, cancela Netflix, cancela o iFood, cancela serviços específicos, entende? Que a gente não sabe até quando essa nossa situação de isolamento vai perdurar, né? Tomara que... Quando você coloca do bem essencial, sem dúvida, né? Vai haver essa dificuldade. Só que, em situação normal, o devedor estaria preso e sem internet. Exatamente. Quer dizer, obviamente que ele não estaria com o seu celular ali à disposição para se comunicar pela internet. Então, é uma
medida, né? Eu vejo, né, e eu tenho também esse mesmo pensamento da Lauane, né, e da Carla, que é o pensamento pró-credor, né? Claro que nós estamos falando aqui academicamente, né, advocaticiamente, nós temos que nos posicionar e advogar para o nosso cliente, né, defendendo seus interesses, mas academicamente, né, eu tenho o mesmo pensamento. Enfim, se esta pessoa só não está presa, né, porque prisão domiciliar, obviamente, é um grande benefício nesses tempos de coronavírus, além de, mesmo em outras épocas, na minha opinião, não servir de nada, né? Por que não cortar a internet? Verdade. Precisa... as medidas são coertivas, né? Eu vi uma decisão aqui do nosso estado em que o desembargador, ao conceder o HC coletivo, ele disse, olha, em que pese constar no Código de Processo Civil que o regime tem que ser fechado, o CNJ já declarou, já determinou, porque houve uma recomendação, né? Eu anotei aqui, recomendação 62 de 2020 do CNJ, né? No sentido de se evitar levar para as prisões ali pessoas de pequena ou baixa periculosidade, né? Então, que estado lastimável das prisões e tudo mais. Mas o espanto é que ninguém lembrou do credor, né? E nem nada, nem que esse credor fosse inserido, então, nos programas sociais, porque nós estamos vendo que muitos programas sociais estão saindo nesse momento, estão benefícios de 200, 300 reais, quer dizer, quem vai defender os credores? Quem? Porque normalmente são crianças, né, gente? Quando nós falamos aqui credores, são crianças vulneráveis, que precisam realmente. Não são, assim, credores de uma dívida cível, normal, ordinária, de um contrato, não, né? Apesar da sua exposição em relação a todo tipo de alimentos, enfim, indenizatórios, contratuais, mas em sua maioria nós estamos aqui falando de alimentos obrigacionais, normalmente de menores, né? Então, há de se ter um olhar mais atencioso para eles, né? Não, questão, estou mais tranquila porque a mãe está conseguindo levar de uma maneira ou de outra, mas se fosse um caso mais extremo, aí realmente eu teria que tomar as medidas mais radicais, né? Por isso que estamos falando de um direito à vida do credor, o direito à sua subsistência. Então, todo esse conceito penal de baixa periculosidade, não é, Lauane? Tudo isso que leva a essa tomada de decisões pelos tribunais não se aplica à matéria alimentar, não se aplica, né, ao débito alimentar, porque não é questão de baixa ou alta periculosidade, é uma questão de vida, de sobrevivência, né? E pesquisando agora sobre o tema, eu observei que nós temos, assim, efeito cascata, porque Mato Grosso do Sul, Ceará, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, então isso é um cenário realmente no Brasil inteiro. Então nós temos todos esses estados aí, já com esses HCs coletivos concedidos, e nenhum deles realmente houve uma preocupação com a figura do credor. E o que a Carla falou, realmente, a professora Regina acompanhou o projeto do CPC, para o convencimento do parlamento, no sentido de se determinar que fosse o regime fechado, o CNJ, em números, bem demonstrou que, na grande maioria, os credores são, sim, representados por crianças que não querem trabalhar. Se não os senadores e deputados, nós sabemos que o nosso parlamento é formado, né, assim, na sua maioria por homens, não teriam votado nesse sentido. E votaram, porque foram convencidos pelos números. Os números não mentem jamais. E nós estamos falando, sim, de vulneráveis, né? Então, a gente tem que torcer aí, né? Nós temos aí excelentes membros do Ministério Público que realmente tomem a frente, né, para que
a figura do credor seja lembrada, porque nós não sabemos quando essa situação vai passar no Brasil. A questão econômica talvez vá perdurar aí por mais quanto tempo? Um ano? E aí, como vai ficar? Né? Eu acho que é importante essa nossa discussão, importante esse nosso debate e a gente levantar esse tema aí para a sociedade, porque nós temos muitos credores que vão ficar num estado de miserabilidade, sim. Bem, eu gostaria de aproveitar para dizer que nós temos algumas perguntas. Doutora Regina ainda ia falar? Eu ia falar que todo esse trabalho tão bem feito no Código de Processo Civil, que teve inclusive uma contribuição fundamental do marido de Lauane, né, do professor Luiz Henrique Volpe, né, Camargo, que realmente trouxe dados relevantíssimos e foi uma luta, né, dele constante durante o projeto de Código de Processo Civil, também nesse sentido da prisão não ser domiciliar, pode cair por terra, né? Porque, infelizmente, além do tempo que é imprevisível de duração desta pandemia e das medidas de isolamento e sanitárias, nós sabemos que é do ser humano, são criados hábitos, e são criados hábitos, inclusive, nas decisões judiciais. É assim, faz parte de nós, né? Seres humanos. Então, eu acho que nós precisamos realmente ter uma reação muito grande, né, em relação a isso, e eu até proponho a Lauane e a Carla que escrevam um pequeno comentário. Vamos publicar no site, né, da nossa DEFAS. Claro que respeitando as decisões, inclusive a ministra Nancy Andrighi é nossa conselheira científica da DEFAS. E ela vai gostar muito, porque ela gosta muito do debate, né? Ela vai gostar muito de ouvir, especialmente para saber o que está acontecendo com vários credores de pensão e o que pode vir a resultar disso tudo. Vamos lá, Carla? Vamos ouvir essas perguntas? Vamos, olha. Temos aqui a Patrícia Viana de Fortaleza. Aliás, as pessoas, por favor, digam de onde estão, né? Quais são os estados que estão aqui conosco, por favor, coloquem no chat de onde vocês são, por favor, que nós nos enriquecemos muito, sabendo de onde cada um está falando. A Patrícia Viana de Fortaleza, falando aqui sua opinião em relação à decisão do STJ sobre a substituição de prisão em regime fechado do devedor em alimentos para prisão domiciliar, em virtude da pandemia causada pelo coronavírus. Excelente explanação. Antes da pergunta que eu faria. Obrigada. Olha aí, doutora Lauane, já colhendo os louros. É bom estar entre amigos, né? Não é? Parabéns pelo debate. É o doutor Atalá, esse DP aqui, é o doutor Atalá, parabéns pelo DP. Ai, que chique! Não é? Aí a Karenina falou, o pior é que o STJ tem considerado apenas os últimos 3 meses da decisão que decreta a prisão, ou seja, se a decisão provisional for muito tempo após o ajuizamento da execução, o credor pode esquecer boa parte do seu crédito, porque provavelmente não conseguirá obter. As varas de família estão muito morosas e esse posicionamento do STJ só favoreceu o devedor e estimulou a inadimplência. Eu não me fiz muito... pelo menos aqui em Brasília, ao longo do processo vão entrando os vicendos também, não só os vencidos, né? Quando a gente entra com pedido de prisão, aqui, pelo menos no DF, os juízes sempre informam, e isso é uma coisa que vem ipsilíteris nas decisões, que deve ser pago o valor vencido, que aí é o que normalmente a gente colocou na planilha, né, da inicial, e os valores que vencerão ou vencendo ao longo do processo até que haja o pagamento. Então, aqui em Brasília, mesmo com toda a morosidade, os credores não estão ficando prejudicados. Como que tem sido aí, Lauane? Bom, aqui agora realmente também todas as que se vencem no decorrer do processo também são observadas, mas isso
foi 1 ano após a vigência do CPC, porque antes disso nós tínhamos realmente algumas decisões que não aceitavam, mesmo que a gente já colocasse no pedido, porque isso já era texto legal anterior, desde, né, do CPC de 73, e aí quando recorríamos, agravávamos, o tribunal imediatamente determinava, né, a continuidade do processo. Mas agora aqui está tranquilo em relação a isso, da mesma maneira que também foi superado o problema que nós tínhamos em relação à determinação do regime fechado, né? Porque antes alguns juízes não aceitavam, e aí depois de 1 ano de vigência aí do CPC, tudo se tranquilizou nesse sentido, né? E né, eu vi aqui que tem alguém, né, a colega perguntou a questão da decisão do STJ, eu não faço uma crítica ao judiciário, nem à defensoria, de maneira nenhuma, né, porque é claro que primeiros dias todos nós entramos sim em um pânico, em uma enorme preocupação, né? E talvez até os familiares dos devedores estavam preocupados com a vida deles, falando, pelo amor de Deus, né? Solta o pai do meu filho, meu pai, enfim. Foi um primeiro momento, mas nós temos que pensar nesse segundo momento, né? Então, nós como advogados e todos os operadores do direito, nós temos agora que olhar, sim, para a figura do credor, né, e termos essa criatividade aí no judiciário, não simplesmente suspender, porque nós não podemos voltar ao passado, em que nós colocávamos o devedor no colo e fazíamos um cafuné. Não é este o momento, o judiciário não pode fazer isso, né? E o que a gente sonha é que realmente esses processos de alimentos tenham um olhar mais sério, porque é aquilo que eu disse, a gente está falando de entes familiares, eu não estou falando de uma relação de consumo, né? Então, num momento grave como esse, a gente precisa dar assim, olha, então tá, você vai para casa, mas daqui 2 meses eu vou reanalisar e você volta para o regime fechado, entendeu? Não é deixar as coisas em aberto, não, tem que ser duro sim, olha, tá indo para casa, mas volte para mim concluso daqui 1 mês que eu vou reanalisar essa situação. Ou então que seja, e time-se aí o advogado do credor e que ele me dê uma sugestão para uma medida atípica que funcione nesse caso, né? Então, acho que é isso que a gente tem que refletir nesse momento, pensando na vida, sim, de todos, porque antes a gente só fazia o contraponto de vida com liberdade, agora a gente o que o judiciário fez é vida e vida, mas, né, decidiu-se apenas pela vida do devedor. Então, precisamos olhar pela vida do credor, né? E aí eu gostaria, né, Carla, se o pessoal estiver comentando aí, se eles têm notícia dos estados, né? Estou vendo ali, nós temos a Mônica ali, né, para ela falar do estado dela, se ali já teve HC coletivo, como que os casos de vocês estão sendo tratados. Eu vou pela ordem aqui que me apareceu das perguntas, para a gente não perder nenhuma. Aí, aqui, na verdade, não é uma pergunta, é só uma afirmação. Lauane, excelente sua exposição. Mônica Cecília Rodrigues falou. Parabéns pela clareza das suas ideias, muito elucidativo o debate, com certeza trará luzes para esses tempos nebulosos que estamos vivendo. Parabéns ao ADEFAS. Aí depois a Patrícia Viana de Fortaleza também de novo. Infelizmente fica parecendo que a proteção é para o devedor, isso, e a gente já falou, reiterou, né? Realmente isso é uma questão. Aí o doutor Atalá trouxe aqui a recomendação, o doutor Venceslau também falou no momento que a doutora Regina estava falando, que é uma analogia indevida, que a doutora Regina tem razão. Aí vamos cá, aí todo mundo falando de onde são. A Cristiane falou, grata pelas excelentes ideias. E aí eu vou aqui ver, ó, tem gente de Brasília, de São Paulo, do Ceará, do Espírito Santo, de Recife. Ó, que delícia. Temos pessoas de todos os lugares, do Aipoca Chuí. Ah, tá. E aí aqui, lembrando que a partir de amanhã, no fim do dia, esse vídeo vai estar disponível, tá? No site da ADEFAS, quem quiser rever ou quem quiser transmitir para outra pessoa, por favor, fiquem à vontade. A Mônica aqui deu o testemunho, digamos assim, dizendo que o problema é que já enfrentei que a questão dos juízes determinarem prazo mínimo para prisão.
mas pela minha experiência, o Poder Judiciário evita o decreto de prisão. E quando decreta, é pelo prazo mínimo, mesmo que a dívida seja um valor considerável, uma lástima. Na verdade, o CPC, ele fala 90 dias, né? Então, eu acho que mais do que 90 realmente não é possível, né? Porque a lei já... Eu nunca tive nenhum caso que passasse de 90. Graças a Deus, os devedores não querem ficar presos, não. Eles rapidinho pagam. Eu não sei como que tá aí no resto do país, mas aqui, por enquanto, eu não tive nenhum problema de precisar pensar num meio pós-prisão, sem pagamento. Doutora Regina, tem alguma... Doutora Lauane, tem algum caso para explanar? Via de regra, o que eu vejo na minha prática advocatícia é que sequer a prisão se efetua, né? Ou seja, quando a ordem sai, o pagamento é feito, né? Raríssimos são os casos em que eu pude verificar em processos do escritório uma prisão efetiva, né? Tive um caso uma vez de um devedor absolutamente inadimplente com um filho deficiente, um filho com, né, uma pessoa com deficiência gravíssima, física, e uma filha também, nunca tinha pago pensão alimentícia, sua prisão foi decretada pelo prazo maior, né, diante do débito e da inadimplência, e ele foi preso. Ele foi preso sendo uma pessoa com muitos recursos, né? Saiu e, quando nós pedimos a renovação, obviamente, do decreto prisional, aí, via de regra, o Poder Judiciário tem, né, algumas restrições, né, e passamos para a pena de penhora. Na pena de penhora, andamos muito bem e os nossos clientes já estão aí com um valor considerável de pagamento de pensão e continuamos agora com a pena de penhora para podermos ir buscar o restante do pagamento. Mas, efetivamente, é isso. E, normalmente, aqui em São Paulo, nós temos prisões decretadas por 30 dias. Né? Na maior parte das vezes, são 30 dias que o juiz decreta, mas sem que haja necessidade da prisão efetiva, porque a medida serve muito mais para obrigar o pagamento antes, né, mesmo da efetivação da prisão. Aqui eu tive uma experiência que foi dar aula aqui na Universidade Católica Dom Bosco. Nós temos um núcleo de prática jurídica em que atendemos as pessoas carentes ali da proximidade da universidade. Então, nós prisões aqui são decretadas no prazo de 30 dias, o prazo mínimo, como os colegas colocaram, e geralmente essas prisões elas se consumam quando há um outro problema. Então, nós tínhamos um rapaz que não pagava pensão para os filhos, e aí um dia ele bebeu e se envolveu em uma briga, aí os policiais vieram, puxaram a ficha, e aí descobriram que ele tinha uma ordem de prisão por não pagar pensão, foi preso. Aí nós tivemos um outro caso, que era um rapaz também, um pai de 3, 4 filhos, não pagava, e era açougueiro e tudo mais, e não tinha dinheiro, e sempre o valor já era pequeno, mas quando foi decretada a prisão dele também por uma confusão, também num bar, aí o dinheiro apareceu. Então, a gente realmente, eu acredito bastante nessa eficiência, né? Porque aí as famílias ajudam, os amigos, as namoradas, né? E tive um caso peculiar, advogado em São Paulo, era um escritório que os clientes tinham excelentes condições financeiras, e nós tínhamos um cliente que se recusava a pagar a pensão para o filho e ligava para o escritório, né? Nos pagava o escritório, era, né, um escritório excelente, para monitorar o mandado de prisão. Né? Naquela época nem existia processo virtual. E ele falava, olha, se eu for para a prisão, não vou gastar com ar-condicionado, com luz, telefone, era bem debochado. No dia que saiu o mandado de prisão, como a professora Regina disse, ele resolveu pagar. Porque quem já chegou perto, né, de um presídio, quem conhece aquele ambiente,
né, sabe que as pessoas que não vivem na marginalidade não querem passar uma noite sequer ali. Né? Então, por isso que a gente defende bastante a eficiência e é claro que a gente, muitas vezes, nós, advogados privados, temos uma realidade diferente do que os juízes têm, né? Às vezes a gente troca ideia com colegas juízes e eles falam, olha, a grande maioria da população não tem dinheiro. É verdade, mas tem dinheiro para ir para o bar, comprar cerveja, tem dinheiro para ir comprar o seu cigarro. Prioridade. Né? Exatamente. Então, o que temos que mudar, sim, é o olhar para o credor. Né? Porque se nós temos uma decisão judicial, o judiciário deu todas as oportunidades para aquele devedor se manifestar, se defender e pagar. Né? E aí, por isso que eu fiquei triste ao ver essas decisões judiciais no primeiro momento, porque a gente está caminhando para frente. Né? Eu acho que a gente está como todas as demais. E aí a gente não pode ter um retrocesso, né? E a ADEFAS é, né, a instituição e somos nós aí que vamos exercer esse papel de em defesa, né, dos credores, sim, de alimentos, que são vulneráveis em sua grande maioria. Bom, aqui até o doutor Venceslau falou, vi um depoimento de um defensor público aplaudindo a decisão do STJ em razão da vulnerabilidade dos devedores, uma inversão completa. Mas, na verdade, assim, o que a gente tem que se apegar, digamos assim, é a situação sui generis que estamos vivendo, né? Nós não podemos deixar, como a doutora Regina falou, que isso vire um hábito nos tribunais, né? A gente tá sempre pressionando no sentido de vamos rever, deu a domiciliar, então tira a internet, e aí quando abrir as portas e todo mundo tiver o direito de ir e vir novamente observado, então vamos rever essa prisão domiciliar, também nós fazermos o nosso papel de pressionar, porque ao fim e ao cabo quem faz o direito são os advogados, né? Porque se nós não estivermos lá instigando o judiciário, o juiz, apesar de poder, de ofício, determinar as penalidades alternativas, ele de ofício poderia pedir para tirar a internet, vai com prisão domiciliar sem internet, ele já poderia fazer isso. Mas pouquíssimos fazem, né? Então, com todo respeito aos magistrados, aqui muito bem representado pelo nosso querido doutor Atalá, não se sinta ofendido, doutor Atalá, não é essa a nossa ideia, mas isso é um que a gente percebe, é que os advogados devem estar ali sempre na linha de frente, movendo para que o Estado se mova, né? Então, a gente não pode deixar esse hábito tomar gosto, né? E se enraizar novamente. Sempre estar ali, digamos assim, instigando para que o judiciário caminhe rumo à prisão do regime fechado novamente, né? Vamos ser otimistas, né? Sempre. Por isso que estamos aqui. Mas precisamos fazer barulho, sim. Professora Regina, vamos escrever sobre isso, né? Para a gente publicar e vamos colocar isso nas mídias, porque realmente a gente precisa, a sociedade, ela precisa estar sabendo desse problema, né? E ela se sensibiliza, né? E aí eu acredito que com o apoio da sociedade, o judiciário vai ficar mais à vontade, né, de tomar decisões que muitas vezes não serão populares, né? Porém, serão aí constitucionais, né? Porque a gente tem a prioridade, sim, do interesse dos vulneráveis, como disse uma colega aqui, o princípio do melhor interesse da criança, ele é absoluto, não é? Só que as crianças estão em suas casas, é verdade, mas muitas vezes sem condições de comprar alimentos, de fazer um estoque de material de limpeza, quer dizer, num momento tão difícil como esse, elas ficarem totalmente abandonadas pelo nosso judiciário. É isso que nós não podemos deixar.
É. A Marina Oneto, de São Paulo, também perguntou assim: é possível afirmar, então, que há uma tendência pró-devedor nos tribunais? E aí, doutora? Olha, eu não entendo que seja uma tendência dos tribunais. Na verdade, era uma tendência do CPC de 73. Né? Nós tínhamos o princípio da menor onerosidade para o devedor. Então, o judiciário ele cumpriu o que está na lei. Né? E como o CPC de 2015 ainda é novo, né, muitos dos nossos operadores do direito foram formados, né, como eu e como a grande maioria, no CPC de 73. Então, isso é uma conscientização que não é realmente do dia para a noite. Então, nós tínhamos, sim, essa tendência, essa realidade, melhor dizendo, não só uma tendência, mas uma cultura vindo do legislativo, do legislador da lei. Agora, isso mudou, né? E aí a gente tem visto, nós temos visto penhora de salário, né? Nós temos visto aí que nós podemos penhorar até 50% do salário, juntando-se aquelas parcelas já devidas, né? Às vezes isso passa despercebido, mas está no Código de Processo Civil. Então, quer dizer, nós podemos utilizar, né? Então, devedores que têm CLT ou que são servidores públicos, eles têm um salário aí para responder, né? Por isso que eu digo que aquele que está preso é porque o credor não achou mais nada, ele não conseguiu, ninguém manda o credor para a cadeia porque quer, e sim porque o dinheiro não apareceu, ou porque não tem, ou porque não apareceu, né? Então, o judiciário, ele tinha essa cultura fundada no CPC de 73. Mas eu tenho percebido que essa tendência tem sido modificada, né? Mas agora, nessa situação toda aí de pandemia, né, nós tivemos essa decisão que não pode se tornar uma rotina, realmente. Aqui tem também o Hélio Sischini, não sei se eu falei direito, perdão, se eu não falei direito. Eu também tenho problema com meu nome, tamo junto. De Linhares, no Espírito Santo. Ele falou: prezados, parabéns pela exposição, é o primeiro evento que participo, estou gostando muito. Fique à vontade, venha sempre. A Defaz é uma grande família, é uma discussão, sempre discussões extremamente acolhedoras e grandiosas, né? Eu me sinto absolutamente à vontade aqui, sempre, todas as vezes que eu participo de qualquer evento, de qualquer encontro, enfim. Aqui, Silvia, também de Fortaleza, gente, o Ceará tá bombando aqui, o Ceará tá... Parabéns, prezados, parabéns pela iniciativa. A Silvia orientando a da professora a doutora Regina, tá muito bem amparada. Ela já tá, ó, acho que deve daqui a pouco vir dar aula pra gente aqui. A apresentação está excelente, disse a Isabela Castro, parabéns, a gente agradece muito. A Patrícia, eu falei para aí, sou professora orientando no Núcleo de Prática Jurídica em uma faculdade aqui em Linhares, clientes bem humildes e realmente a prisão é eficiente. As parcelas que são cobradas pelo rito da contrição patrimonial só tem êxito em poucos casos. O Hélio comentou. Eu sempre prefiro, infelizmente, a não ser que seja uma pessoa assalariada, que a gente tenha certeza que vai ter bens em seu nome, eu sempre não deixo passar o rito da prisão, mesmo que depois eu peça para haver uma alteração, mas eu não deixo passar as 3, eu não perco essa oportunidade, porque realmente é o que onde o calo aperta, digamos assim, né? Aí aqui também... ele disse que eu falei direito, que bom, então. Aqui a Karenina falou: o problema é que as minhas clientes pedem a prisão e quando é decretada ficam com pena do ex. Sim, as parcelas Vicenda entram também, mas para fins de prisão, se houver parcelas muito antigas, o STJ se pronunciou no sentido que não existia mais requisito. Isso é verdade. Porque, comente, por favor, doutora Lauane, a respeito da interpretação do STJ a respeito da urgência, né? Que a Karenina estava falando aqui do risco da prisão. Por que só podem entrar as 3 últimas parcelas?
cortou o sinal, mas eu li aqui, pelo que eu entendi, realmente, quando a gente entra, a questão da atualidade das prestações, ela é verificada no momento que a gente ajuiza a ação, né? Não no momento em que se decreta a prisão. Então, realmente, muitas vezes, quando a prisão é decretada no processo, muitos meses já se passaram, mas a atualidade deve ser verificada no momento do ajuizamento. Nós tivemos, acho que realmente, uma decisão nesse sentido, mas foi uma decisão isolada, né, por mais que seja de uma corte superior, mas ela não é um precedente forte, não foi me dado, se não me engano, se eu estiver errada, me corrijam, mas a gente não tem nenhum repetitivo nesse sentido, né, então, deve ter tido alguma peculiaridade naquele caso. Mas eu tive um caso peculiar para dividir com vocês, que era, né, ela citou a da ex, era um caso de alimentos para ex-mulher, e era um processo em que nós tínhamos prova nos autos de que o devedor, ele tinha uma renda declarada no imposto de renda de R$70 mil. Então, a gente está falando de um caso em que, né, presumia-se que ele pagaria a pensão. E aí se fixou a pensão para a ex-mulher e para os filhos, um total de R$11 mil. Ele não pagou, e aí ela nos procurou. E aí nós dissemos, olha, vamos tentar patrimonialmente. Ela disse, não adianta. Ele formou uma pessoa jurídica, ele não tem nada no CPF dele. Tem que pedir a prisão porque vocês não vão achar nada no nome dele. E aí nós entramos com, na época ainda, né, era o CPC anterior, o CPC de 73, entramos ali com cumprimento de sentença e pedimos a prisão. E naquela época, então, o juiz de ofício converteu o rito prisional para o patrimonial. E nós agravamos e eu fui lá conversar com o juiz. Eu falei, excelência, mas, né, porque o senhor fez isso? Aí ele disse, ora, mas, né, Lauane, esse caso a gente tem, ele tem patrimônio, eu acompanhei o processo de conhecimento, para que a gente vai mandá-lo para a prisão? Eu falei, excelência, por quê? A ex-mulher, que sabe muito bem da vida do ex-marido, disse que não tem mais nada no nome dele, no CPF dele. Ele montou uma empresa com os irmãos e é tudo no CNPJ. Dito e feito, enquanto o tribunal julgava, o juiz fez o Bacenjude, encontrou R$700 na conta dele, né, do CPF dele. Então, realmente, a prisão nesses casos, ela é eficiente. E aí foi para o tribunal reformou, e aí, antes mesmo de ser decretado, o advogado dele já ligou para pagar a dívida. Né? Então, nós temos muitos casos nesse sentido aí pelo Brasil afora. Bem, infelizmente, o tempo é nosso inimigo. É sempre uma alegria muito grande, foi um prazer imenso, mas nós precisamos ir nos despedindo. Então, eu quero muito, muito agradecer pela oportunidade de dividir aqui este momento com a doutora Lauane, a quem eu tenho uma total admiração, e a doutora Regina Beatriz, que sempre nos recebe assim no colo. É sempre assim um prazer imenso. E nós aprendemos tanto, né? Dividimos tanto, e eu já vou peticionar lá pedindo para tirar a internet do bolso. E olha, Carla, nós queremos muito isso, Carla. Estamos aguardando aqui, ansiosos, viu, a resposta do Judiciário. E aproveitando o ensejo, obviamente, para cumprimentar, sem dúvida nenhuma, a Lauane, por toda essa sua disposição, todos os seus conhecimentos acadêmicos, doutrinários, jurisprudenciais, legais, práticos da advocacia. A Carla, que também conhece muito, advocaticiamente trabalha com muito afinco, é também uma pesquisadora, professora, enfim, está conosco já há muito tempo na ADEFAS, cumprimentando todos que estão aqui nesse webinar, e aqueles que não são ainda associados, né, já que o nosso webinar é aberto tanto para associados como não associados, que venham para a nossa associação, né? Terão muito, né, a contribuir, a compartilhar conosco e faremos um bom trabalho juntos. O convite fica aqui aberto a todos que estão aqui e que ainda não se associaram. Muito obrigada. Obrigada, Lauane. Obrigada. Obrigada. Eu quero agradecer. Foi um prazer conhecer essa simpatia, essa beleza da Carla. Carla, vem para cá conhecer Bonito. Já está todo mundo te convidando para ir conhecer Beach Park, mas vem para cá. A professora Regina esteve aqui, foi para a Fazenda, que eu fiquei sabendo.
E é um prazer, a gente está realmente em casa, a Defase, ela sempre cumprindo o seu papel, parabéns, obrigada, minha eterna gratidão por essa oportunidade ímpar, um beijo para a Jussara, e estamos aí, vamos trabalhar bastante para que o nosso direito seja ouvido e seja aplicado da melhor maneira possível. Com certeza. Até muito breve. Uma boa noite a todos e a todas, uma boa noite e uma boa quarentena a todos nós, que Deus nos ajude, né? Nos ajude sempre. Se Deus quiser. Bom trabalho. Tchau, tchau. Você também, tchau.